E aí, Centelha, tudo bem? Tô meio nervosa, queria que ficasse digno do conteúdo dessa palestra 9 de Jesus, do Hélio. E que eu vou intercalar com as cartas de Cristo, tá, gente? Porque eu li e achei muito válido. Então, a primeira coisa que eu anotei do Hélio é dizendo que o céu é um lugar onde as pessoas sabem que só existe onda. E a ligação assim que eu faço com as cartas de Cristo é que Jesus, ele... Como é que é essas cartas de Cristo, né? Em teoria, tá? Porque, sei lá, a gente sempre tem que, né, questionar se ressoa com a gente, se é a nossa verdade. A consciência dele foi passada para uma senhora que ela nasceu na Inglaterra, mas mora na África do Sul, até a última informação que eu tinha visto. Ela tinha 100 e poucos anos e morava na África do Sul, mas que quer permanecer anônima, no caso, né? E foi ditado, assim, né? Pra escrever dessa maneira o livro, as cartas de Cristo. Então, conta Jesus como tendo ego também, né? Que antes dele se iluminar no deserto, ele também passou por essa coisa de experimentar a vida, né? Beber, até andar com prostituta e coisas da matéria em geral, assim, né? Que ele era bem indisciplinado com as coisas que a mãe dele queria pra ele e tal. Então, achei legal nesse aspecto, assim, e parece que realmente ele conversando, contando pra você como é que ele se sentia, né? Nos determinados momentos. Então, como é que aconteceu isso? Ele viveu muito tempo nessa vida bandida, digamos assim, né? Ele fala sem ser útil pra ninguém, né? Apesar de já ter inteligência e um bom poder de discurso, de convencimento. Aí ele sentiu no coração dele que ele devia se batizar, mas ele não sabia o tamanho da mudança que ele ia sentir durante esse batismo com João Batista, tá, gente? Então, nesse momento, ele até ficou meio tonto de tanta luz, né, tanta alegria que ele sentiu, e ele começou a se dirigir para o deserto, cambaleante, até ele falou, tá no livro, né? Se dirigiu para o deserto para conhecer mais sobre esse Deus de amor, né? Que ele discordava do Deus que era punitivo na época, né? Que era o que era pregado pelos judeus, tá? Então deixa eu dar uma lidinha só aqui. Ele não sabia como explicar que tudo é energia, que daí só através dos milagres, dizendo que todos poderiam ser deuses também. O Hélio também fala isso na palestra, tá? Ele se revoltou contra o Deus punitivo e sacrifícios de animais e provocou sua morte. Então, assim, ó, no livro fala assim que Jesus viu que não ia ter como falar quanticamente, né, com as pessoas da época, que eles vinham de um cenário de muito menos amor do que o que a gente tem hoje em dia, isso que a gente ainda acha ruim agora. Mas ele falou que ele não sabia como, tudo que ele aprendeu no deserto, como ele poderia repassar para as pessoas. Então ele achou que os milagres seriam a melhor forma e que ele provocou a própria morte, digamos, no sentido de que ele sabia que o dia que ele mexesse lá no templo, que ele derrubasse todas as barraquinhas de comércio, não sei o que ele ficasse revoltado lá pela carnificina do sacrifício dos animais, que era totalmente desnecessário, né? Ele sabia que ele estaria assinando a sua sentença de morte, né? Porque enquanto ele ficou quietinho, em cidades pequenas, vagando e tal, ele não foi tão perseguido, né? Não criou tanto destaque assim pra ele mesmo, né? Ele entendeu que as pessoas se identificariam com o sacrifício para serem salvas, né? Tipo, pela mentalidade da época isso seria muito grande, assim, né? E também o sacrifício supremo que livraria os animais. E assim seria uma história forte a ser recontada. Então, se abalar as estruturas das pessoas, né? De uma maneira que isso pudesse se perpetuar, assim, sendo contado, né? Aí ele fala que a Bíblia é parcial porque discípulos que contaram tinham medo de serem mortos também. Não tinha como falar linguagem quântica. Diz que o diabo no deserto, na verdade, era seu próprio ego. Então, a Bíblia já é parcial desde o Novo Testamento, no caso, né? Desde a sua criação, porque diz que uma pessoa que tenta falar um pouco mais ainda foi apedrejada. Então, eles tinham que cuidar muito com a linguagem que eles iam usar, mais próxima da época, né? Aí
Deus é pai, mas também é mãe, vida e eletricidade, masculino, e magnetismo feminino, que acolhe e nutre, e masculino é o que expande, que é a ação. É mais ou menos a coisa do yin e yang aqui, né? Mas, tipo, fala Deus é pai, mas Deus é mãe também. Deus é tudo, na verdade, né? Deus é a inteligência amorosa. Ele não incitou a revolta contra a lei dos romanos, e sim contra as tradições judaicas. Isso que tá no livro, tá? Que a ressurreição do corpo foi uma maneira de mostrar que a vida continua e assim seu nome se manteria vivo na história. E os homens que crerem nisso poderiam se livrar da condenação do inferno. Então, o Hélio também depois vai falar, né, que Deus é esse que deixou ardendo no fogo do inferno para sempre, né? Maria sempre tentou encaminhar a santidade, mas ele era indisciplinado e só mais tarde percebeu que estava magoando a família. Até então ele não tinha sido útil para ninguém, apesar de se compadecer dos menos favorecidos desde sempre. Então ele entrou num caminho para que pudesse ajudá-los. Então ele sempre teve esse lado emotivo, apesar dele ser, né, ter essa rebeldia, assim, digamos, né? Mostrou seu poder quando secou a figueira porque ela não tinha figos, numa alusão ao tempo egóico. Então ele ainda teve esse, quando ele secou a figueira, né, tipo, ele tava com fome e foi procurar figo e não tinha, mas é porque não era a época da figo. E ele ficou bravo e a figueira já era. E daí com isso ele mostra, né, através dessas coisas, tipo andar sobre as águas, coisas que o resto das pessoas não conseguem fazer. Ele mostrava o poder dele, no caso, né, que ele realmente era o filho de Deus, mas é porque ele queria despertar as pessoas para essa mensagem de amor, né, para desfazer como funcionava na época. Então, daí o Hélio fala assim: como uma mensagem de tanto amor de Deus pode virar algo que castiga, que te deixa no inferno para sempre, é um simbolismo do eletromagnetismo, que o que você manda volta. Jesus disse: vós sois deuses, porque somos co-criadores e não precisamos pedir. Temos o poder de realizar. E mostrou que através do amor dá para parar o sofrimento, não precisa tanto desgaste para evoluir. Então essa é a principal, né? Tipo, mudar o paradigma mesmo do pessoal, né? A luz bate e dissolve a antimatéria. Para limpar a energia tem que fazer o bem. Aí sobre a RH, tem que pedir o sexto degrau, porque daí buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que daí se você pedir líderes espirituais, né, na ressonância harmônica, dá para evoluir muito nessa vida ainda, porque cada vez que você recebe informação, exponencia e tem capacidade para mais ainda. Aí ele comenta do Joel Goldschmidt, né, que é uma pessoa que já tinha entendido parte disso tudo e que ele estava combatendo, estava em guerra lá e tal, e estava usando desse poder para não ser atingido por bala nenhuma, só ele conseguia acertar os outros. Daí diz que caiu a Bíblia aberta numa parte específica lá e ele entendeu que ele não podia usar a metafísica em benefício próprio, que ele que cura ele. E daí depois disso ele começou a curar pensando só, tipo, as pessoas ligavam pra ele, ele falava assim: pensa no parente. Daí ele pensava no estado perfeito de saúde da pessoa e a pessoa se curava. Mas pelo que eu me lembro, depois ele cansou, porque é que nem Jesus, né? Quando você cura alguém porque ela gerou uma doença nela mesma pelo tipo de pensamento e eletromagnetismo dela, você cura, mas a coisa tende a retornar, né? E daí parece que ele não estava mais fazendo esse tipo de atendimento no fim da vida dele. Para se perguntar para onde vai a sua energia quando você morre, que a energia não se perde, só se transforma. Jesus diz que tem que nascer de novo e de novo como clara referência à reencarnação. Inclusive consta na Bíblia, que com todas as letras, que Elias reencarnou como João Batista. Então esse passou, tem coisa que não passou, né, na Bíblia. Quem traduziu a Bíblia direto do sânscrito percebeu muito mais coisas, porque o telefone sem fio vai mudando as interpretações. Jesus diz que tudo o que pedirem crendo que receberam no passado, receberão no futuro. Não pode duvidar, tem que ter fé. Daí aqui é sobre, tipo, o cartório, quando dá um documento como verdadeiro, porque ele sabe, ele põe fé porque ele sabe que é verdadeiro, né? Ele quer que todos experienciem e saibam as infinitas possibilidades da mecânica quântica depois de ter fé. E daí depois da fé vem o estágio da consciência. Ele quer que a gente realmente experiencie, né?
Todo ser humano devia se perguntar de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai, mas prefere ver novela e futebol. Isso que o Hélio briga, que fica louco, que fica bravo, que fala que depois é trabalhar, 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 né? Porque não pode ter, eu vou, né, quero sexto degrau, mas deixa ele ali no bar tomar uma, né? Ele brinca desse tipo de coisa. É sobre consumo de carne, né? Jesus comia peixe que doa a vida para a sua. Daí o Hélio, em teoria, não é vegetariano também, tá? Se você agradece a Deus pela doação, vamos em 2011. Se você agradece a Deus pela doação animal que você vai ingerir, você resolve a problemática do vegetarianismo, porque o Hélio diz que a alface também tem consciência, que é o ciclo da vida, e até chegarmos ao estágio de viver de luz, precisaremos desse ciclo. O problema é como se tratam os animais da carnificina. Então, todos estão cientes, né? E faz mesmo um alerta que quem acredita em dificuldade vai criar dificuldade. Se você estiver numa frequência elevada, você cria tipo uma bolha, um mundo particular seu. Quem não queria um mundo particular, né? Ou queria não estar no Brasil nesse momento porque tá tenso. Gente, eu nunca fui de pedir nada assim, né? Mas a mensagem de Jesus, assim, o Hélio fala que é uma das palestras menos assistidas. Então, quem puder aí comentar embaixo de que cidade, estado é, só pra ver se dá uma divulgação maior aí, se vocês acharem que é importante essa mensagem chegar em mais pessoas, tá bom? Faz comentário pra ajudar o tio Hélio, pra ajudar o povo do bem, tá bom? Beijo, fiquem bem, fiquem com saúde na luz do amor de todos.